Vamos lá, galera. Começar uma sequência de aulas aqui no YouTube, abordando alguns temas fundamentais que vão fazer diferença de fato para o investidor. Eu vou começar logo falando de juros, ações, fundos imobiliários e a renda fixa. A lógica fundamental para ganhar dinheiro com os três. Uma breve introdução aqui do que vai ser dito, o que é a taxa de juros, por que ela é importante, taxa de juros e ações, taxa de juros e títulos públicos, renda fixa no geral, vocês vão entender o conceito, a relação entre taxa de juros e fundos imobiliários, e vamos concluir, então, sem mais enrolação, o que é a taxa de juros. É clichê, mas ela é o custo do dinheiro. Não tem como, não existe uma definição prática melhor. A gente pode dar muita volta, mas no fundo a taxa de juros é o custo do dinheiro. Por que, que você não vai consumir e vai emprestar aquele dinheiro? Por que, que você guarda dinheiro? Vai render quanto? Esse quanto que vai render é o custo de deixar de gastar aquele dinheiro naquele momento. E essa taxa é calculada com base no valor do empréstimo no tempo que você vai levar para pagar. A gente vai aprofundar aqui em como ela influencia os investimentos e principalmente a inflação e a economia como um todo. Eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo fazer esse link. Eu vou apresentar, já estou adiantando aqui, eu vou apresentar algumas formas de ganhar dinheiro juntando tudo isso, práticas que você vai conseguir terminar essa aula e vai conseguir fazer. Então, fica aqui até o final que você vai entender um conceito importante, como que impacta. Vou deixar algumas colinhas ao longo da apresentação para vocês guardarem aí o que rege os livros, textos falando do assunto, para você de fato ganhar dinheiro no mercado com isso. Então, por que a taxa de juros é importante? Ela é o principal instrumento utilizado por bancos centrais para controlar a inflação e estimular o crescimento econômico. Pensa comigo, juros altos, você que está vendo esse vídeo, fica mais propenso a financiar um apartamento? Você prefere pagar mais juros ou menos juros? Se o juros está mais alto, você não vai, se tiver um dinheiro sobrando, você não vai preferir aplicar em renda fixa do que gastar? Então, todas essas questões, elas vão fazer com que uma taxa de juros mais alta, ela encolha a economia. Ela vai tender a encolher a atividade. Se você deixa de financiar um apartamento, você deixa de gerar um empreendimento, por exemplo, falando de um imóvel. Quanto de mão de obra, de serviço, de insumo deixa de ser consumido por parte de quem ia construir aquele apartamento, aquele prédio, por exemplo, para vender para você? Se o juros está mais caro, você vai parcelar aquele computador que você quer trocar? Você vai trocar de carro, financiar um carro? Enfim, tende a não. Tende a não. E esse tende a não, quando ele se soma uma pessoa, duas pessoas, enfim, milhões de pessoas dentro de um sistema econômico, ele ajuda a frear a economia e, consequentemente, os preços. E o contrário também é verdadeiro. Se a taxa de juros está muito baixa, é só vocês verem, por exemplo, o que aconteceu durante 2020. Todo mundo sabe o que aconteceu em decorrência das questões de saúde, a taxa de juros foi colocada lá embaixo. Então o cara falou assim: eu vou ficar aqui ganhando 2,25% ao ano com juros, eu vou arriscar alguma coisa em renda variável. Nossa bolsa fez máxima em meio a um cenário econômico muito mais incerto do que é esse hoje que se apresenta, por exemplo. A gente viu também muitas empresas captando recursos, eu vou entrar nisso mais à frente, porque estava mais barato fazê-lo. E se o juros está mais baixo, você, se tiver a oportunidade de financiar alguma coisa, se você vai preferir pagar menos juros. Então você fica mais propenso a esse tipo de consumo. E é esse tipo de reflexão básica aqui que eu quero causar para vocês. Então, já vai guardando aqui, eu vou acrescentando essa colinha ao longo da apresentação. Com juros tendendo a cair, eu estimulo o consumo e aumento a taxa de inflação. Por quê? A inflação é o seguinte: opa, se aumenta muito o consumo, o cara vê que ele está vendendo muito, ele vai aumentar o preço. Vamos supor que ele vende um insumo. Estou explicando grosso modo para vocês entenderem o raciocínio. Então, eu quero prática, eu quero que vocês saiam daqui sabendo o que acontece. Se o cara consome mais e ele aumenta o preço, quem compra dele ou quem consome aquilo ali vai repassar o preço. Vou trazer um exemplo prático. Vamos supor que, esquece até essas questões mais sazonais, mas vamos supor que o cara aumenta o preço do leite.
Ele aumenta o preço do leite para o cara que vende sorvete. O cara que vende sorvete está vendendo muito sorvete porque está tendo muito consumo. O juros está baixo, a galera está gastando cartão de crédito mesmo. Um exemplo grosso novamente. O cara que aumenta o preço do leite vai diminuir a margem do sorveteiro, que não vai querer ter uma margem menor de lucro. Ele vai repassar o custo do leite para o consumidor. E o consumidor vai ter que pagar essa conta nesse exemplo aí. Ficou mais caro o sorvete. Ficou mais caro o sorvete, ficou mais caro o biscoito, ficou mais caro o bolo. Quando você vai calcular a inflação, que é uma cesta de produtos e serviços, a inflação subiu. E eu já estou explicando aí, com a subida dos juros, a gente tem uma desaceleração do consumo, o que tende a diminuir a inflação. Vamos começar uma parte um pouco mais prática. Taxa de juros e ações. A taxa de juros tem um grande impacto sobre o desempenho das empresas na bolsa de valores. Eu já expliquei uma lógica aí um pouco, se a taxa de juros está muito baixa, de uma forma geral, as pessoas ficam mais propensas ao risco. E um outro fator é que é o seguinte, se a pessoa consome menos, num cenário de taxa de juros um pouco mais alta, a empresa sofre mais, e se a taxa de juros está baixa, a pessoa consome mais, a empresa lucra muito mais. Guarda uma coisa aqui que eu vou falar com vocês. Taxa de juros alta, a empresa vende menos, sua dívida fica mais cara e fica mais difícil captar dinheiro no mercado. Se a taxa de juros está baixa, a empresa tende a vender mais seu produto ou serviço, capta dinheiro de forma muito mais fácil e ainda paga menos por essa captação. Então, por isso que os juros é uma variável extremamente importante dentro da economia. Porque quando ele é modificado, ele muda de cara três variáveis muito importantes falando de ações, por exemplo. A empresa, no cenário de juros baixos, está ganhando muito dinheiro, captando barato e captando fácil. É o cenário ideal para uma empresa crescer e aumentar os seus lucros. Juros altos, ela tende a vender menos produtos e serviços, ela custa mais caro captar dinheiro e é mais difícil. Por isso que eu estou falando para vocês vai explicar esse quadro que está aí apresentado entre Ibovespa e Selic. Olha só se não é uma coisa que é uma correlação negativa quase perfeita. Quando um sobe, o outro desce e vice-versa. Lucas, mas tem momentos que isso é mais visível, tem momentos que isso é menos visível. De novo, eu estou trazendo os juros para vocês, porque os juros é um fator dentro da análise multifatorial que o investimento consciente requer. Ele é um fator só que é um fator muito, muito, muito importante. Então, eu já escolhi começar com um fator muito importante, é um fator que, historicamente, para quem sabe olhar, dá um retorno, dá dinheiro, e já vou trazer agora uma forma muito prática de vocês ganharem dinheiro com isso. Então, vamos lá, completando nosso quadrinho. Se os juros tendem a cair, pode haver um aumento da bolsa devido à busca por melhores rendimentos. E se os juros tendem a subir, a preferência por investimentos mais seguros vai acontecer, além do que eu falei do cenário das empresas. Aqui eu vou trazer eu vou só introduzir esse assunto, eu posso fazer um outro vídeo falando disso, mas vou apresentar para vocês o ETF, que é um Exchange Trade Fund, é um tipo de fundo de investimento que é negociado diretamente na bolsa. Ele tem ticker mesmo, tipo ação. Então, assim, em vez de você escrever Petro 4, quando você vai comprar Petrobras, você vai escrever BOVA 11, IFIX, não lembro do fundo imobiliário, enfim, você tem vários códigos para comprar os ETFs. Qual que é a vantagem disso? O ETF ele simplesmente replica um índice. Não tem um gestor tomando conta daquilo. Então, se você compra um ETF que replica o Ibovespa, ele vai ter um peso proporcional para cada ação do Ibovespa na cota que ele é vendido e é negociado como se fosse uma ação, e ele simplesmente, através de algoritmo, replica aquilo ali. É muito simples de fazer essa análise. Por quê? Ele é automático. Então, se a ação está no Ibovespa e tem 18% de peso, na sua cota, aquela ação também terá 18% de peso. E existe ETF hoje para basicamente tudo, e o mercado brasileiro está crescendo muito nesse quesito. Então, por exemplo, se você sabe que os juros caindo é positivo para a Bolsa,
Com essa perspectiva se consolidando, por que você não pode comprar um ETF que replica a bolsa? Porque muitas vezes você vai vir com a desculpa seguinte: eu não entendo de ações, eu não vou escolher uma ação que eu posso perder dinheiro. Beleza, escolhe uma cesta. Quando você compra um BOVA 11, por exemplo, você está comprando ali de uma vez só Petrobras, Vale, Gerdau, Banco do Brasil, Bradesco, CSN, você está comprando empresa do setor agrícola, você está comprando seguradora, você está comprando empresa do setor elétrico, do setor de utilidade pública em geral, água também, você está comprando uma empresa do setor sucroalcooleiro. Então, tipo assim, qual que é a questão aqui? É muito mais simples. Juros está caindo, tende a beneficiar a bolsa. Vou escolher uma empresa, não tenho tempo, trabalho com outra coisa, vou comprar um ETF que replica a bolsa. Bom, tá aí para vocês, desde do meio, mas desde maio do ano passado, por exemplo. Pode ver que essa correlação, às vezes, ela não é exata, e aí entra o que eu falo de análise multifatorial. Neste caso, quando o mercado viu alguma previsibilidade fiscal, que foi ali entre novembro e dezembro, ele começou a desenvolver uma taxa de juros mais queda, uma taxa de juros mais baixa, uma tendência de queda para a taxa de juros, e com isso a gente viu, principalmente esse ano, desde maio, essa correlação voltando a funcionar de forma muito forte. Primeiro o mercado de juros sinalizou, depois o mercado de ações andou. Isso não é novidade também, falando de uma análise, de uma relação intermercados, mas isso é um assunto para outra hora. Taxa de juros e títulos públicos, aqui eu coloquei especificamente o modelo de títulos públicos, que eu acho que é mais simples da gente começar a olhar. Depois a gente pode falar de renda fixa em geral, mas a lógica é a mesma. Taxa de juros aqui é um fator importante, porque para simplificar esse raciocínio, eu vou colocar que a pessoa vai levar o título até o final, tá? Não vou falar de especulação com taxa de juros aqui, mas a pessoa vai pensar em levar o título até o final. Você mesmo que está vendo esse vídeo. Eu te falo que o título vale 10%, vai te pagar 10% ao ano até 2030. E você está procurando um investimento para 2030. Você vai falar, ok. Aí se eu falo para você agora, esse mesmo título público está pagando 20%. Opa, para você é muito mais interessante. E no curto prazo, a gente tem a nossa taxa Selic, tem o Tesouro Selic, não por acaso. Se o Tesouro Selic, que é líquido, é um pouco menos líquido que a poupança, com diferença quase nula hoje em dia. Então ele é líquido, paga quase o dobro da poupança, te paga 13,75 ao ano, você vai ficar muito mais propenso hoje a deixar o seu dinheiro na Selic te pagando 13,75 ao ano, do que você deixaria em 2020 pagando 2,75 ao ano. Eu acho que você já entendeu a lógica. Taxa de juros mais alta atrai capital para renda fixa. E aí a gente completa esse quadro. Recomendo a vocês que dê um pause aí, tire um print ou estude, faça algo semelhante. Tem como completar muito mais esse quadro, é verdade. Eu estou trazendo aqui uma simplificação para que vocês não saiam sem entender. E aí, falando de fundos imobiliários, o mercado de ações, principalmente falando de fundos de ações, ele tem características muito mais institucionais do que o mercado de fundo imobiliário, falando de Brasil. No Brasil, esse mercado ainda é muito incipiente, a pessoa física faz mais preço de uma forma geral e, portanto, o efeito da taxa de juros em relação ao mercado ele é muito mais presente, porque a decisão é muito mais, menos fatorial, digamos assim, ela é uma decisão mais simplista. Não confunda isso com um mercado mais fácil, mas é uma coisa que acontece e eu vou mostrar para vocês. A lógica que eu falei em relação ao fundo imobiliário é basicamente a mesma lógica que em relação ao fundo de ações, só que a análise multifatorial, falando de fundo imobiliário, ela vai ser muito mais voltada para o mercado imobiliário. Ou seja, se eu vou alugar um fundo X, quero saber onde estão aqueles imóveis, qual é a área total de locação, qual é a área total locada, qual é a taxa de vacância, para quem está locado, qual é o tempo de contrato, quais são os indicadores que vão reajustar aqueles contratos, essas análises multifatoriais do fundo imobiliário, mas que ficam mais concentradas. Mas só para exemplificar, você também, não quero ver isso não, pelo amor de Deus, olhar cada fundo imobiliário, eu quero... Funciona isso aí que você está falando? Funciona. Aí eu estou falando com base em conhecimento histórico. Enfim, você pode olhar todo o histórico de bolsa, do índice de fundo imobiliário, com taxa de juros, você pode olhar mercados semelhantes lá fora também, você vai achar a mesma relação. Isso não é nada novo, né?
Isso é o que impera no mundo desde que bolsa é bolsa. E vou trazer um exemplo prático. Eu não quero escolher um fundo imobiliário. Você pega um ETF que replica o índice de fundo imobiliário e olha só o que aconteceu esse ano. Esse é um gráfico year to date, onde a linha azul é o fundo imobiliário e a linha laranja, de novo, é a taxa de juros. Falando isso, eu acho que eu esqueci essa informação. A linha laranja é a taxa de juros e a linha azul é o mercado de ações. Para a gente ver que essa correlação, perdão, essa correlação do mercado de ações, ela foi um pouco mais difícil de acontecer, tem acontecido nos últimos, especialmente nos últimos 2 meses, porém no mercado de fundo imobiliário ela aconteceu de uma forma muito mais cristalina. Eu acho que vocês conseguem ver essa correlação negativa acontecendo, principalmente no momento onde, dentro de uma mesma escala, os dois gráficos se cruzaram, certo? E aí a gente completa o nosso quadro colocando também os fundos imobiliários dentro deste cenário de juros subindo ou caindo. Eu estou trazendo para vocês uma estratégia simples, mas eu me apoio sobre o ombro de gigantes, né? Eu leio bastante. E essa estratégia está num livro escrito por John Bogle. Vocês podem ver na parte superior aí dessa imagem. Tem um escritinho do Warren Buffett. É ele quem assina o prefácio, é só o Warren Buffett que assina o prefácio, justificando o investimento via ETF. A questão dos juros é um potencializador, são janelas que se abrem onde você pode ganhar, você pode ter um retorno muito superior à renda fixa. É só você ver o que andou a bolsa esse ano, por exemplo, que as coisas clarearam em relação à questão de juros, o índice de fundo imobiliário também. Então você pode ter um retorno muito superior à renda fixa. Não é algo que vai te tomar tempo, basta você ser minimamente informado, entender essa correlação e atuar via ETF. Você não vai perder tempo escolhendo uma empresa ou um fundo imobiliário pensando em você que não trabalha e não tem tanto tempo para se dedicar ao mercado de renda variável assim. Então, para concluir, compreender a taxa de juros é fundamental para tomar as melhores decisões de investimento. E para aproveitar as oportunidades do mercado, é importante estar atento às notícias e aos indicadores econômicos que afetam a taxa de juros. Eu vou fazer mais aulas tendo um feedback positivo de vocês. Eu vou fazer mais aulas explicando como algumas decisões da taxa de juros são tomadas, o que influenciam estes fatores, mas grosso modo, você sabendo para onde, tendo uma noção para onde está indo a taxa de juros, tem como você ganhar muito dinheiro com isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Agora eu tenho esse negócio de tem que acostumar com essa vida de youtuber. Curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que precisa aprender a fundamentar as decisões de mercado dele. É um vídeo que vai dar menos de 20 minutos, só que vai entregar um conhecimento que você vai levar para a vida inteira, principalmente pensando em você que não tem tanto tempo no mercado não tem tanto tempo para investir no mercado de ações, para investir em conhecimento, para ficar analisando a empresa. Vai lá, sei como é que os juros funciona, escolho o ETF onde eu vou atuar, compro, vendo, enfim. Estou trazendo as possibilidades, lembrando que nesse vídeo nada aqui é recomendação de compra ou venda. Te espero na próxima aula.